Todo mundo está conseguindo ver aí a tela do computador direitinho? Slide. Então, hoje nós iremos falar sobre o sistema imunológico, o sistema de defesa do organismo, tá? Inicialmente, antes de nós falarmos sobre o sistema imunológico, nós iremos falar sobre os órgãos que compõem o sistema imunológico. Então, a priori, o sistema imune ele é dividido em dois tipos de órgãos: os órgãos linfóides primários ou centrais e os órgãos linfóides secundários. Nos órgãos linfóides primários ocorre a produção e o amadurecimento das células de defesa. Nos órgãos linfóides secundários ocorre o armazenamento dessas células e a apresentação de antígeno. Então vamos lá. Nós temos aí um desenho que mostra esses órgãos linfóides distribuídos pelo corpo. Nós temos aí as glândulas adenoides, os linfonodos adenoides, as tonsilas, também chamadas de amígdalas, o linfonodo subclávio, o timo, os órgãos linfóides subaxilares, a medula óssea e os demais vasos linfáticos. Então, esses pontinhos azulados são os linfonodos que são distribuídos aí pelo corpo, e esses vasos que comunicam um ao outro estão chamados de vasos linfáticos. Na medula óssea, que é um órgão linfóide primário, é onde se produz as células do sangue, né? Dentre elas, as células de defesa, que são células do sangue, os linfócitos estão dentre eles, tá? Então, os linfócitos são as células de defesa que compõem o sistema imune, além das outras células de defesa. Todos os glóbulos brancos participam do sistema de defesa. Então, dentre esses órgãos linfóides primários, nós temos o timo, que é um órgão linfóide que é situado aqui na região do tórax, no espaço mediastínico, no espaço médio da cavidade torácica, logo abaixo do osso do externo, que é o osso que liga as costelas verdadeiras. Esse timo ele é dividido em duas partes, em dois lóbulos, e aí cada lóbulo se divide em múltiplos lóbulos, que são lóbulos menores. E esse timo, ele anatomicamente é dividido em córtex e medula. A região cortical é a região mais externa e a região medular a região mais interna. A função do timo é basicamente a maturação de linfócitos. É nesse órgão onde os linfócitos vão amadurecer e adquirir características importantes para o exercício de suas funções, como, por exemplo, reconhecer células alteradas, tumorais, células infectadas por vírus e destruí-las posteriormente. É no timo onde ocorre a seleção química, onde os linfócitos que têm a capacidade de reconhecer proteínas estranhas são selecionados e os que têm a capacidade de reconhecer células do próprio organismo são destruídos. Essas células que reconhecem proteínas do próprio organismo precisam ser destruídas porque elas têm a capacidade de desencadear uma doença autoimune. Então, os linfócitos T, eles são subdivididos em duas categorias: o linfócito CD4, chamado de helper, e o linfócito CD8, chamado de citotóxico. É nesse órgão onde ocorre a maturação dos linfócitos, como a gente já falou, e essa maturação acontece principalmente no período embrionário, e logo após o nascimento. Dos linfócitos que são amadurecidos, de 90% a 95%, eles são destruídos, porque são linfócitos que têm a capacidade de reconhecer proteínas do próprio organismo como estranhas e gerar uma resposta autoimune. Apenas de 5% a 10% dos linfócitos, eles
permanecem vivos e são selecionados para a circulação sanguínea. Esse órgão ele é extremamente importante, inclusive indivíduos que nascem sem um timo, eles não conseguem produzir células T. Aqui nós temos um mecanismo de amadurecimento. Primeiramente, os linfócitos T eles são produzidos na medula óssea e eles migram, né, esses linfócitos imaturos, eles migram da medula óssea para o timo. Lá no timo, o linfócito ele tem um receptor de célula T, chamado de TCR. Esse receptor de célula T ele vai sofrer um rearranjo, ele vai sofrer uma modificação, né? Ele sofre alteração na sua estrutura. Cada linfócito T ele vai ter um arranjo diferente, como se fosse uma combinação de uma chave, né? É como se esse linfócito T com receptor virgem ele fosse uma chave virgem, e à medida que ele sofresse esse rearranjo, ele recebe uma combinação de uma chave que consegue reconhecer uma fechadura. Então, esse processo de rearranjo de genes do receptor de células T faz com que ele adquira a capacidade de reconhecer uma determinada proteína. Depois, esse linfócito T ele começa a sofrer, ter a capacidade de reconhecer proteínas, né, através da modificação desse linfócito T. Então, antes do linfócito T não sofrer esse rearranjo, esse linfócito T, como ele era um receptor virgem, ele não conseguiria reconhecer uma proteína, mas depois desse rearranjo, esse receptor ele tem a capacidade de reconhecer uma proteína. E depois, essa proteína, esse linfócito T recém-amadurecido, ele vai ser apresentado a proteína do próprio corpo. Se esse linfócito ele reconhecer uma proteína do corpo e induzir uma reação imunológica, ele vai ser destruído, tá? Então, para que o linfócito T ele seja selecionado, ele precisa reconhecer uma proteína e que essa proteína não seja do próprio corpo, tá? Se for do próprio corpo, ele vai ser então destruído, tá? Esse mecanismo é chamado de seleção química. Existem também órgãos linfóides periféricos, né, como os linfonodos distribuídos pelo corpo, principalmente na região cervical, né, região femoral, região inguinal, região subclave. O baço também ele é um órgão linfóide, ele tem a capacidade de produzir, armazenar e remover células do organismo, células do sangue. E tem as placas de Peyer, que se distribuem ao longo do tubo digestivo, que tem a capacidade ali de guardar o organismo contra micro-organismos que estão sendo ali ingeridos pela alimentação. Então, onde existem linfócitos, encontram também antígenos. E, através desse encontro entre linfócitos e antígenos, se inicia uma resposta imune. Esses linfócitos, eles se conectam pelos tecidos através dos vasos linfáticos da circulação linfática. E o líquido que circula nesses vasos linfáticos é chamado de linfa. Aí nós temos um desenho que mostra a distribuição dos vasos linfáticos pelo organismo inteiro. Nós temos a representação de um linfonodo, né, onde nós temos vasos linfáticos aferentes que trazem essa linfa para o linfonodo, e um vaso linfático eferente, que é um que remove essa linfa do linfonodo. Dentro do linfonodo nós temos várias células, inclusive várias células de defesa que estão ali armazenadas e sendo apresentadas a antígenos. Então, por exemplo, quando um micro-organismo, que é aqui representado por essa estrutura aqui, ela consegue ultrapassar a barreira física, né, a pele como uma barreira física, a primeira coisa que ele vai
encontrar são células de defesa logo após essa barreira, como, por exemplo, as células dendríticas. As células dendríticas, elas fagocitam esse micro-organismo e depois elas migram para a corrente, para a circulação linfática. E essa célula dendrítica que fagocitou o micro-organismo, ao chegar no primeiro linfonodo, ela vai apresentar essas proteínas desse micro-organismo para diversos linfócitos que estão aqui. Aquele linfócito que reconhece essa proteína como estranha, ele vai gerar uma resposta imunológica, tá? O linfócito B, que reconhece esse micro-organismo como estranho, vai começar a produzir anticorpos que reconhecem esse vírus, ou essa bactéria, ou esse micro-organismo, enfim. E o linfócito T, ele vai reconhecer qualquer célula que esteja infectada por esse vírus. Tá? Então, tanto o linfócito B quanto o linfócito C, ou B ou T, eles vão cair na corrente sanguínea e vão reconhecer, né, o linfócito B produzindo anticorpos contra esse micro-organismo e o linfócito T reconhecendo células infectadas. Então, são esses dois mecanismos de resposta imunológica. Então, o baço é outro órgão muito importante do sistema imunológico. Ele é um órgão não essencial, ou seja, o indivíduo ele consegue sobreviver sem o baço, né? Mas esse indivíduo sem o baço, né, um mecanismo chamado de esplenectomia, que é a cirurgia para a remoção do baço, esse indivíduo ele vai ser imunologicamente deprimido, ele vai ter o sistema imunológico dele um pouquinho não tão eficiente quanto o indivíduo que tem um baço normal. É o principal local de produção de anticorpos, porque ali existe uma grande quantidade de células de defesa que estão sendo apresentadas por antígenos, então vários linfócitos B estão ali e eles produzem grande quantidade de anticorpos. Ele tem o mesmo papel em respostas imunes para antígenos sanguíneos. O sangue que entra no baço por uma cadeia de canais chamada de sinusoides, ele é forrada de células de defesa, como fagócitos, como macrófagos. Esses macrófagos apanham os antígenos, né, as proteínas do sangue, né, e fazem a apresentação para as células de defesa, para os linfócitos. Anatomicamente, o baço é dividido em duas partes. A polpa branca, que é rica em linfócitos, e a polpa vermelha, onde tem várias hemácias armazenadas, hemácias velhas que são removidas da circulação, que a gente falou isso na aula passada, pelo mecanismo de hematocaterese. Nós temos a representação de uma fatia de um baço, né, mostrando uma região esbranquiçada do baço, chamada de polpa branca, e a região avermelhada, chamada de polpa vermelha. O sistema imune, ele é dividido didaticamente em imunidade natural ou inata, que é aquela imunidade que é pouco específica, o indivíduo já nasce com ela, que tem a capacidade de reconhecer micro-organismos por características básicas. É a primeira linha de defesa do organismo, é dividida aí como barreiras físicas, químicas, células de defesa e a imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa, ela é altamente específica, então ela consegue reconhecer um vírus especificamente com as suas características individuais, tá? Mas ela tem alguns pontos, né? A imunidade adaptativa, ela só é produzida a partir do primeiro encontro. Então, é necessário que o indivíduo ele tenha um primeiro contato com esse micro-organismo para que o sistema imunológico desenvolva uma imunidade adaptativa daquele micro-organismo. Tá? Essa imunidade adaptativa ela é altamente específica, então ela consegue distinguir um vírus de outro a partir de suas proteínas de superfície. É altamente eficaz e ela produz memória, ou seja, o indivíduo que
se contaminou com um vírus, e o sistema imunológico reconhece esse vírus e gera uma resposta imunológica adaptativa. E quando esse vírus tentar adentrar o organismo pela segunda vez, pela terceira vez, aliás, segunda vez, esse sistema imunológico já vai reconhecer esse vírus com mais facilidade, porque ele tem uma memória de primeiro contágio desse organismo, micro-organismo. Então, na imunidade inata, nós temos aí as barreiras físicas, as barreiras químicas e as células. Exemplo de barreiras físicas, nós temos a pele, né, que é a nossa pele, ela é extremamente impermeável a micro-organismo. A nossa pele é cheia de micro-organismos, mas esses micro-organismos não conseguem adentrar o nosso organismo. A nossa pele impede. A não ser que haja um ferimento na pele, e aquele ferimento funciona como uma espécie de porta de entrada para micro-organismos. É por isso que quando o indivíduo se fere, é importante lavar sempre o ferimento para impedir essa contaminação. Como a gente está vendo aí, a respeito da contaminação com o coronavírus, é importante ressaltar por que é importante lavar as mãos. Se a gente tiver contaminação das mãos, a gente vai ficar doente? Não. Né? O vírus ele não entra pela pele da mão. Por que é importante lavar as mãos? Porque a gente tem o hábito de sempre levar a mão à boca, levar a mão ao nariz, aos olhos. E se essa mão estiver contaminada com o vírus, ele consegue entrar no nosso organismo pelas mucosas, mucosa da boca, mucosa do nariz, do olho. Então, por isso que a gente tem que usar máscara, né, e óculos de proteção, porque o vírus ele não entra pela pele, ele entra pelas mucosas, pela mucosa bucal, nasal ou oral. Tá? Ou por um ferimento. Então, nós temos as barreiras físicas, que é a pele, as mucosas também, elas têm barreiras físicas, como o muco produzido pelas mucosas, né, o muco nasal, né, o muco oral. Estão conseguindo me ouvir? Eu acho que a conexão caiu temporariamente, mas já voltou. Estão conseguindo me ouvir? Alguém? Sim, professor. Ah, tá. Então, nós temos barreiras físicas que compõem a nossa imunidade inata, né? Os cílios, a cera do ouvido, a saliva, a pele, as mucosas. Nós temos células também que correspondem que compõem a imunidade inata, como as células fagocíticas, né? Neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito, são células que fagocitam e elas compõem a imunidade inata. Por que elas compõem a imunidade inata? Porque elas não conseguem reconhecer os micro-organismos, diferenciar um dos outros. Eles conseguem reconhecer bactérias, vírus, mas distinguir uma bactéria de outra elas não conseguem. Tá? Por exemplo, elas reconhecem uma bactéria por proteínas que são comuns a várias bactérias, ou substâncias que tem na sua superfície. Por exemplo, um micro-organismo como bactérias reconhecem células que têm lipopolissacarídeo como bactérias, mas distinguir uma espécie de outra elas não conseguem distinguir. E nós temos barreiras químicas também, são substâncias que são produzidas pelos tecidos que dificultam a infecção de micro-organismos, como o pH ácido do estômago, as enzimas digestivas,
substâncias microbicidas encontradas em algumas mucosas, como cera de ouvido, saliva, tá? E aí, uma vez esse micro-organismo ele adentrando o organismo, ele vai gerar uma ativação dos linfócitos, que vão gerar uma resposta imunológica mais elaborada, chamada de imunidade adaptativa. Essa imunidade adaptativa, ela vai conseguir especificamente reconhecer o organismo, tá? Eu sempre utilizo esse exemplo em sala de aula para o aluno entender. É como se o sistema imune inato ele trabalhasse com um retrato falado. O retrato falado ele tem características básicas do indivíduo. Por exemplo, o formato do olho, né, o formato da orelha, a face de forma bem básica, né? Só que você não consegue ter certeza de quem é esse indivíduo através do retrato falado, tá? Então, essa característica básica encontrada em vários indivíduos, é basicamente utilizada pelas células de defesa do sistema imune inato. Então, os monócitos, eles reconhecem bactérias por algumas proteínas que toda bactéria tem, alguns vírus por várias proteínas que muitos vírus têm, mas ele não consegue distinguir, por exemplo, um vírus influenza de um vírus do SARS-CoV-2, SARS-CoV-1, né, um H1N1, ele reconhece tudo como vírus, tá? Mas os linfócitos B e T, eles reconhecem especificamente, porque eles trabalham com características mais elaboradas. É como se eles trabalhassem com uma foto colorida de alta resolução. Eles reconhecem vírus especificamente. Eles conseguem distinguir um vírus de outros através de proteínas extremamente específicas, encontradas apenas naquele vírus. Por isso que a imunidade inata, ela é mais não é que seja importante, mas ela é mais efetiva, ela é mais eficaz, é mais rápida de resposta, é mais rápida, mas as duas imunidades são importantes. Então, na imunidade inata, nós temos aí as barreiras naturais, né, como a pele, que eu já falei para vocês, que é uma barreira física, que é impenetrável a micro-organismo. Na pele nós temos as camadas mais superficial, com os queratinócitos, que são células extremamente justapostas, extremamente aderidas umas às outras e impedem a passagem de micro-organismos. Nessa epiderme, nós temos ali células de defesa que estão de prontidão, caso algum micro-organismo consiga adentrar essa pele, tá? Como os linfócitos infraepitélicos, os linfócitos T, macrófagos, que estão aqui próximos, abaixo da pele. Nós temos barreiras químicas, como a saliva, produzida pelas glândulas salivares, que são ricas em enzimas digestivas, e também em substâncias microbicidas, que destroem vários micro-organismos. O ácido clorídrico, produzido pelas células parietais do estômago. Esse ácido extremamente forte, ele acaba destruindo muito o micro-organismo. O pH vaginal também é produzido pela degradação do glicogênio, pelos lactobacilos, que geram ácido lático, e esse ácido lático ele é extremamente importante para manter o pH ácido da vagina e proteger de micro-organismos. A cera, produzida ali pelo pavilhão auricular externo, ele também, além de ser uma substância pegajosa, que serve como uma barreira física, ele também serve como uma barreira química, porque ele contém várias substâncias microbicidas. O muco nas mucosas também é uma substância pegajosa, que serve como barreira química e física, porque ele facilita a adesão de partículas estranhas.
ali no muco e impede a penetração mais profunda desse agente invasor. Os cílios, que são apêndices da membrana plasmática de algumas células, eles facilitam a expulsão a expectoração de substâncias que foram inaladas pelo sistema respiratório. O peristaltismo intestinal, né, o movimento rítmico e sentido único, né, no sentido da boca até o ânus, facilita a remoção de micro-organismos que conseguiram penetrar a pele e também até a eliminação de excessos de micro-organismos da flora intestinal. E até a flora bacteriana intestinal, ela funciona como barreira natural. Existem ali vários micro-organismos no nosso intestino que bactérias também produzem antibióticos. A maioria dos antibióticos encontrados, né, na prática clínica, eles são de origem bacteriana. Mas por que bactéria produz antibiótico para destruir outra bactéria? Isso é uma questão de disputa por alimentos. Uma bactéria, ela produz antibiótico para matar as outras e ter um ambiente mais propício para se alimentar e se proliferar. Então, quando a gente tem uma flora bacteriana normal, essa flora, ela produz antibióticos que impedem a multiplicação de bactérias patogênicas, bactérias que causam ali uma infecção intestinal. Então, quando a nossa flora intestinal ela está bem eficaz, a gente tem dificuldade de ter infecção intestinal. Por isso que quando algumas pessoas têm infecção intestinal e o médico passa um antibiótico para combater ou qualquer outra infecção intestinal, qualquer outro tipo de infecção, quando o indivíduo ele faz uma antibiótico terapia, né, muito forte, logo após a antibiótico terapia é importante fazer o uso de um repositor da flora intestinal, porque o antibiótico ele acaba destruindo várias bactérias do corpo, não só aquela bactéria patogênica. Ele acaba desregulando a flora intestinal, destruindo muitos micro-organismos da flora intestinal. Por isso que é comum durante a antibiótico terapia o indivíduo ele ter diarreias, como desequilíbrio da flora intestinal. E logo após a conclusão da antibiótico terapia, ele faz um uso de repositor para que a flora intestinal volte ao seu estado natural e impeça a penetração de micro-organismos patogênicos pelo intestino, porque a flora intestinal ela é um mecanismo, ela é uma barreira natural contra agentes patogênicos. Então, quais são as células que participam da imunidade inata? Nós temos as células NK, a função dela é lise de células infectadas por vírus e tumores. Temos os monócitos e os macrófagos. A função deles são fagocitose e também a apresentação de antígenos. Os neutrófilos têm a função de fagocitose, através da ativação de mecanismos bactericidas. Os eosinófilos têm a capacidade de destruir parasitas ligados a anticorpos e também auxiliam na resposta inflamatória. Os basófilos auxiliam na resposta inflamatória. Os mastócitos auxiliam na resposta alérgica e na resposta inflamatória. Então, na imunidade inata também nós temos as proteínas de fase aguda. Quando o indivíduo tem uma resposta inflamatória muito forte, as proteínas de fase aguda, elas são produzidas pelo fígado e elas vão auxiliar na defesa do organismo, né? Como, por exemplo, a fibrinogênio, proteína C reativa, elas são importantes para auxiliar no combate a infecções. Por exemplo,
toda vez que eu tiver uma inflamação, o meu fígado vai produzir essas proteínas em grande quantidade. Inclusive, essa verde aí, a proteína C reativa, ela é um marcador inflamatório. Quando o médico ele suspeita que tem algum processo inflamatório no seu organismo, ele solicita um exame de quantificação de proteína C reativa. Se a proteína C reativa do organismo do paciente estiver acima do normal, é detectada então uma inflamação. Não só a proteína C reativa, qualquer uma dessas proteínas que estiverem em grande quantidade, elas detectam uma inflamação. Já o sistema imune adaptativo, ela é uma proteção que um animal desenvolve especificamente contra certos tipos de micro-organismos ou substâncias estranhas à sua composição. Ela resulta de uma memória celular, ou seja, para eu desenvolver uma resposta adquirida, eu preciso primeiro reconhecer essa substância. Um veneno, um vírus, uma bactéria, eu preciso ter esse contato inicial para depois o meu sistema imunológico gerar essa resposta através da memória celular. E aí, quando ele for adentrar meu organismo uma segunda vez, eu já tenho essa resposta, já consigo reconhecer ele mais rapidamente e neutralizar esse micro-organismo mais rapidamente. Então, essa formação da resposta imunológica adquirida, ela envolve a participação dos antígenos, que são as proteínas dos micro-organismos, e os linfócitos de defesa, o linfócito B, que vai produzir anticorpos contra esse antígeno, e o linfócito T, que vai reconhecer esses antígenos em células e destruir esses antígenos, destruir essas células infectadas. A imunidade adquirida produzida pelo linfócito B é chamada de imunidade humoral, e a imunidade desenvolvida pelo linfócito T é chamada de imunidade celular. O linfócito B, ele produz anticorpos, esses anticorpos vão estar na parte líquida do sangue, que é chamado de humor, e a imunidade humoral, e o linfócito T CD8, ele é uma célula especializada que vai destruir outra célula, por isso chamado de imunidade celular. Então, o linfócito T, ele é responsável pela produção da imunidade celular. Esse linfócito T, ele tem receptores que reconhecem proteínas de antígenos, E essa proteína geralmente está sendo apresentada por uma célula apresentadora de antígeno, através da ligação do complexo de histocompatibilidade maior. Os linfócitos T são divididos em duas subcategorias, um chamado de linfócito TCD4 positivo, também chamado de helper ou auxiliador. Eles são assim chamados porque eles ajudam o linfócito B a produzir anticorpos e também ajudam os fagócitos a destruir os micro-organismos fagocitados. Então, essa célula ela é extremamente importante para o sistema imunológico. É justamente essa célula que é infectada pelo vírus HIV, o linfócito TCD4. Então, o HIV, ele é um vírus que ele é extremamente danoso ao organismo, porque ele destrói justamente a defesa do organismo. Uma célula que é extremamente importante, o linfócito TCD4. Então, à medida que o vírus HIV ele se multiplica dentro do linfócito, ele vai destruindo o linfócito TCD4. E aí ele vai quebrando um elo muito importante da produção de uma imunidade adquirida. O sistema imunológico fica extremamente deprimido em indivíduos com AIDS. E esse sistema imunológico deprimido facilita a progressão de outras doenças que às vezes não são nem tão graves. Mas como essa depressão do sistema imunológico, essas doenças, às vezes não tão graves, elas acabam evoluindo de forma muito letal. Por isso que a AIDS ela não mata, mas ela deprime o sistema imunológico e faz com que uma simples doença, um resfriado, pode evoluir para uma doença mais grave.
Já os linfócitos TCD8, chamados de citotóxicos ou citolíticos, eles são linfócitos que destroem células que estão infectadas por micro-organismos patogênicos. Então, nós temos aqui o linfócito, né? Aqui nós temos uma célula que fagocitou o micro-organismo. Esse micro-organismo ele é cheio de proteínas, que é apresentada, né, através na superfície dessa célula, através de uma proteína chamada de MHC. Então, aqui nós temos o MHC, que é uma proteína que parece com um Y, e dentro desse Y nós temos uma proteína viral, né, do micro-organismo. Essa proteína ela vai ser apresentada aos linfócitos. E esse linfócito, quando reconhece a proteína como estranha, ele começa a liberar várias substâncias químicas, como citocinas inflamatórias, que vão ativar os macrófagos, os neutrófilos e os linfócitos B e T. Vão deixar essas células mais ativas, mais preparadas para responder a essa invasão. Por isso que o linfócito TCD4, ou helper, ele é extremamente importante, porque ele é um linfócito que vai ativar o sistema imunológico, deixar ele mais propenso a reagir. Então, a resposta imune adquirida, né, que é aquela resposta logo após o primeiro contato, ela é dividida em imunidade humoral, né, que é produzida por linfócitos B, e a imunidade celular, que é mediada por linfócitos T. Os linfócitos B, eles vão produzir anticorpos, que vão agir principalmente contra micro-organismos que estão fora da célula, né, no plasma, e eles também facilitam mecanismos de fagocitose e desencadeiam liberação de mediadores inflamatórios. Então, aqueles anticorpos eles vão se ligar às proteínas virais ou de micro-organismos de invasão e vão facilitar a destruição desse micro-organismo por células fagocíticas. Já o linfócito T, ele reconhece uma célula infectada por um micro-organismo, né, intracelular, e induz a destruição dessa célula infectada. Ela ativa mecanismos de apoptose dessa célula. Então, aqui nós temos um quadro que serve como um panorama geral, né, que resume de forma bem sucinta a imunidade do organismo. Então, quando o indivíduo ele é exposto pela primeira vez a um patógeno, né, vamos dar exemplo aí, um vírus, mas pode ser qualquer patógeno. Esse vírus ele é fagocitado pelas células fagocíticas, como por exemplo o macrófago. Esse macrófago ele vai digerir esse vírus, quebrar ele em várias partes, né? E esse macrófago ele vai apresentar essas proteínas virais lá nos linfonodos, né, as células que estão lá presentes, os linfócitos T auxiliares, por exemplo, que é o linfócito TCD4. O linfócito TCD4, ao reconhecer essas proteínas apresentadas pelo macrófago como estranhas, eles vão estimular o linfócito B e o linfócito T. O linfócito T, B, ele vai se ativar em plasmócito e ele vai começar a produzir anticorpos. Esses anticorpos eles vão bloquear esse vírus que estiver, os outros vírus que estiverem idênticos, né, àquele original, que estiverem solto no plasma, na parte líquida do sangue. Eles vão se ligar vários anticorpos e vão bloquear esse vírus. E esses vírus que estiverem ligados a anticorpos, eles são mais facilmente fagocitados. Então, esse linfócito B, ele vai gerar uma célula B de memória. Por quê? Parte dessas células B que foram ativadas, elas vão continuar produzindo anticorpos contra esse vírus, até, né, por muito tempo. Então, enquanto essa célula B estiver produzindo anticorpos, a gente vai estar protegido desse vírus. Lógico, depois que a gente adoeceu, né? Já o linfócito T, ele vai se transformar em citotóxico ativo e ele vai destruir toda e qualquer célula que esteja infectada por esse vírus que foi inicialmente detectada pelo macrófago. E ele também vai se transformar em célula de memória, tá?
Então, tanto a célula B de memória quanto a célula T de memória vai proteger o organismo contra uma segunda exposição do antígeno. Então, a gente está vacinado, vamos dizer assim, desse micro-organismo depois que essas células forem formadas. Então, a gente adoece pela primeira vez, né? A gente estimula a formação da imunidade inata, ou a adquirida, e essa imunidade adquirida forma as células de memória. Essas células de memória vão reconhecer esse vírus quando ele tentar entrar pela segunda vez no organismo. Tá? Então, os linfócitos B, eles vão reconhecer proteínas fora da célula, proteínas desse vírus fora da célula, reconhecendo através dos anticorpos, que gera a imunidade humoral. E o linfócito T ativo, ele vai reconhecer proteínas virais dentro de células infectadas e vão destruir essas células infectadas com mais facilidade, gerando a imunidade celular. Então vamos lá, pessoal. E aí, pessoal, deu para entender a aula de hoje? Alguém? Oi, tranquilo. Deu para entender? Sim. Sim. Mas... Abre aí para o negocinho aqui. Bom dia, professor. Bom dia, Regina. Tudo bom? Tudo bem? Estou só há 5 minutos, tá? Pô, eu acabei de te aceitar aqui. Esse aí já é meu segundo dispositivo, porque meu celular, a tela tá tão pequena e eu resolvi botar o meu notebook. Mas eu já estou há uns 5, quase 10 minutos. Ah, é, tem duas conexões aqui. É. E aí, pessoal, vocês querem que eu comente a respeito da prova? Sim. Então, Por vamos lá. favor. Eu vou abrir aqui o AVA. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Sim. Então, vamos lá. Primeira questão. O AVA, ele faz um embaralhamento das questões. Para mim, essa foi a primeira questão que eu cadastrei.
E aí, eu não sei se para vocês foi a primeira. Então, é uma questão que eu já venho falando há várias vezes. Eu acho que eu já até coloquei mais de uma vez para vocês responderem. Então, a gente vai preencher essa segunda coluna aqui de acordo com o conceito correspondente desse termo. Então, primeiro, o que é hiperplasia? Então, hiperplasia é o aumento do tamanho, o aumento da capacidade proliferativa celular. Então, o número 1 vai no terceiro parêntese. Número 1 no terceiro parêntese. Displasia. Displasia é a assincronia de amadurecimento do núcleo com o citoplasma. Então, displasia, número 2, vai no primeiro parêntese da segunda coluna. Hipertrofia. Hipertrofia significa o aumento do tamanho celular e também do órgão. Então, número 3 vai no segundo parêntese da segunda coluna. Hipoplasia é a diminuição da capacidade proliferativa da célula. Então, vai no quinto parêntese. Aplasia é a interrupção da capacidade proliferativa, vai no penúltimo. Hipotrofia é a diminuição do tamanho celular. 2. Espera aí que eu errei aqui. 2, 3. Sintoma celular. 6. Dois, 3, 1, 8, 6, 5, 7. 2, 3. Dois, 3, 1, 8, 4, 6, 5, 7. Então, a resposta é letra C. 2, 3, 1, 8, 4, 6, 5. 2, 3, 1. 2, 3, 1. 8, 4, 6, 5, 7. Então, a resposta é letra C. A segunda é sobre os agentes agressores, né? A gente temos aqui agentes físicos, químicos, biológicos, disfunções imunológicas, desendocrinias, erros do metabolismo, defeito genético. Nós vamos associar esses números romanos com os números arábicos aqui embaixo. Então, agentes físicos, nós vamos associar com um dos grupos de exemplo daqui de baixo. Então, exemplo de agentes físicos, nós temos aqui, ó, frio intenso, exposição ao sol e baixa umidade.
Então, o 1 romano, ele combina com o número 7 arábico. Agentes químicos, né? O número 2 romano, ele vai corresponder com qual número arábico? Com quais exemplos? Então, nós temos aqui envenenamento, intoxicações e contaminações por metais pesados. Então, o 2 em algarismo romano, ele vai combinar com o número 3 em algarismo arábico. Agentes biológicos, ele vai combinar número 3 em algarismo romano, ele vai combinar com o número 1 em algarismo arábico. Malária é uma doença causada por protozoário. Hepatite é uma doença viral, coqueluche também. Tá? Número 4, romano. Lúpus eritematoso sistêmico, vitiligo e diabetes juvenil. Eles são... Deixa eu colocar no mudo aqui, que tem gente que está com o microfone ativado. Só botar meu computador para carregar aqui. Então, número 4, disfunções imunológicas. Nós temos o 4 arábico também, né? Como exemplo de disfunções imunológicas, nós temos o lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune, o vitiligo também é uma doença autoimune, e o diabetes juvenil também é uma doença autoimune. Número 5 em algarismo romano, vai combinar com qual? Alterações no sistema hormonal. Nós temos aonde? Aí nós temos diabetes mellitus. O 5. O número 5 em algarismo romano, ele vai combinar Com o 2. Ele vai combinar com o 2 arábico. Exemplo de doenças que geram disfunções do sistema endócrino. Diabetes mellitus, alteração nos hormônios tireoidianos e alterações nos hormônios androgênicos. Eu vou colocar no mudo teu microfone, Regina, porque tá dando microfonia aqui para mim. Número 6, erros do metabolismo. Nós temos como exemplo de erro do metabolismo intolerância à lactose, gota e alcaptonúria. Então, o número 6 romano, ele vai combinar com o 5 arábico. E número 7, defeitos genéticos. Nós temos anemia falciforme, deficiência de GSPD e albinismo. Um com 7, 2 com 3, 3 com 1, 4 com 4. Peraí, 1 com 7, 2 com 3, 3 com 1, 4 com 4, 5 com 2, 6 com 5 e 7 com 6. A letra é para mim, tá? É um cachorro solto aí.
Terceira, a hipertrofia geralmente é causada por uma exigência maior na demanda funcional da célula ou por estímulo hormonal. Qual das alternativas abaixo está correta a descrição de hipertrofia? Então, hipertrofia. Qual o significado de hipertrofia? É letra D. É o aumento do tamanho das células que resulta em um aumento do tamanho do órgão. Essa estava bem fácil. A quarta questão. Segundo Carvalho, a etiologia das anemias, ou seja, a causa das anemias, caracteriza-se pela biossíntese anormal de hemoglobina, ou seja, o indivíduo tem anemia porque ele tem dificuldade de produzir hemoglobina. As hemácias em desenvolvimento requerem ferro, protoporfirina, que é o anel M, e globina, que são as proteínas alfa e beta. Isso em quantidades ótimas para a produção de hemoglobina. Nesse sentido, as anemias que caracterizadas pela síntese deficiente de hemoglobina, podem ser divididas em 3 grupos, dependendo de qual dos 3 compostos está deficiente. E ele quer saber sobre a anemia ferropriva. A anemia ferropriva é a mais comum das deficiências nutricionais do mundo. Sobre os tipos de anemia, assinale a alternativa correta sobre a principal causa do desenvolvimento da anemia ferropriva. Então, o que causa a anemia ferropriva? É deficiência de cálcio, potássio, vitamina C, vitamina K? Não, é deficiência de ferro. Essa também estava bem fácil. Sim, essa tá de graça. No tecido sanguíneo, os glóbulos vermelhos, né, as hemácias, também chamadas de eritrócitos, hemácias, possuem a forma de disco bicôncavo. Não tem organelas, não tem núcleo, são flexíveis e contém grande quantidade de um pigmento respiratório, a hemoglobina, né? Estas dão à hemácia a cor vermelha. Com base no seu conhecimento sobre a função das células sanguíneas, assinale a alternativa que está correta na definição da função dos glóbulos vermelhos. Então, para que serve a hemácia? Ela serve para divisão celular, transporte de oxigênio por meio da hemoglobina aos tecidos, transporte de sais minerais, replicação e diferenciação celular, transformação celular. Letra B. Ela transporta oxigênio através da hemoglobina. Essa também estava fácil. Das alternativas que descreve o processo de necrose por liquefação, escolha uma. Qual das alternativas ela conceitua, ela descreve o que significa necrose liquefativa? Letra A. Encontrada geralmente nos casos de tuberculose e sua aparência semelhante a queijo. Região comprometida é branca e friável. Não, isso aí é o conceito de necrose caseosa. A necrose caseosa que gera, né, a aparência de queijo. Por isso o nome cáseo. Cáseo faz a alusão aí à principal proteína do queijo, que é a caseína. Encontra-se geralmente nas lesões associadas à sífilis, na fase tardia ou terciária, que apresenta o aspecto elástico como borracha. Isso aí, se não me engano, é necrose enzimática. Não, necrose enzimática, letra C. Letra C. Digestão imediata das células mortas por enzimas digestivas, o que resulta numa área líquida devido ao acúmulo de exudato inflamatório. Isso aí é necrose enzimática. Peraí. É letra C, a resposta. Digestão imediata de células mortas por enzimas digestivas, que resulta numa área líquida,
devido ao acúmulo de exudato inflamatório. Mas, professor, você não está perguntando, não é a caseosa na prova? É por liquefação. Sim. Necrose por liquefação. Tá? Então é letra C. Tá bem aqui na anunciada, necrose por liquefação. Sétima, assinale a alternativa do hormônio que estimula a produção de células vermelhas do sangue e o órgão que produz em maior quantidade. Então, qual é o hormônio que induz a produção de célula vermelha? É a eritropoietina. E quem é o órgão que produz em maior quantidade a eritropoietina? O rim. É o rim. Então, a letra certa é rim e eritropoietina. O fígado produz eritropoietina? Produz, mas só 10% do total. Tá? Quem produz em maior quantidade é o rim. A oitava questão. Quando o sangue anticoagulado é centrifugado, ou seja, o sangue anticoagulado é aquele sangue que foi coletado com anticoagulante. Então, ele vai impedir a coagulação do sangue. Quando a gente centrifuga esse sangue, ele vai dar origem a duas partes. A parte inferior, né, e a parte superior. Ele vai dividir em duas fases. Que fases são essas? Água e membranas? Não. Elementos figurados e plasma? Sim, é a resposta. A parte inferior vai estar as células, hemácia, leucócito e plaqueta, e na parte superior vai ficar a parte líquida do sangue que não coagulou, como é chamado essa parte líquida, plasma. Tá? O aluno pode ficar entre letra B e C, mas o soro, ele é a parte líquida do sangue que coagulou. Tá? O plasma é a parte líquida do sangue que não coagulou. Então, resposta, letra B. Que para vocês pode não ser a letra B, porque ele também embaralha as alternativas. Tanto a ordem das questões quanto as alternativas. Com relação ao metabolismo do ferro, é correto afirmar que: primeiro, os processos inflamatórios diminuem os níveis de hepcidina. Falso. Eu vou até abrir a aula que eu falei sobre isso. Falo assim. Aqui é a resposta. Vou deixar aqui. Então, vamos lá. Os processos inflamatórios diminuem o nível de hepcidina. Vamos lá para a aula. Ó, inflamação e infecção. Eles vão produzir interleucina 6, que vão aumentar os níveis de hepcidina. Então, essa alternativa está errada. Ele não diminui a hepcidina, ele aumenta. Por que que ele aumenta? Porque os micro-organismos invasores, eles precisam de ferro para se multiplicar. E o organismo faz o quê? Quando ele está sofrendo um ataque infeccioso, inflamatório, ele produz interleucina 6, ele aumenta a quantidade de hepcidina e impede que o ferro vá para a circulação. Então, se o ferro não for para a circulação, os micro-organismos vão ter dificuldade de se multiplicar. Esse é o mecanismo de defesa. Segundo, o aumento da hepcidina leva ao bloqueio da ferroportina e ao acúmulo de ferro em macrófagos e hepatócitos. Vamos lá. Se a hepcidina estiver aumentada, ela vai bloquear
a ferroportina e impedir que o ferro vá para a circulação. Se ele impede que o ferro vá para a circulação, onde é que o ferro vai ficar? Dentro do macrófago e dentro do enterócito. Essa é a resposta. Tá? Mas eu vou olhar as outras. O excesso de ferro no organismo reduz os níveis de epsidina. Vamos lá. Excesso de ferro, ele aumenta os níveis de epsidina, para que a epsidina bloqueie a ferroportina e impeça que mais ferro vá para o sangue. Se o sangue já está cheio de ferro, esse excesso de ferro vai impedir que mais ferro vá para a circulação. A epsidina aumenta a liberação do ferro de macrófago e hepatócito? Não, a epsidina bloqueia a saída. Ela bloqueia a ferroportina. A carência de ferro aumenta os níveis de epsidina? Ó, anemia, hipóxia ou carência. Ela faz o quê? Reduz a epsidina. Reduz a produção de epsidina e aí pouca epsidina vai reduzir o bloqueio da ferroportina. O que vai acontecer? O ferro vai sair e vai para a circulação. Então, carência de ferro reduz a epsidina. Resposta certa, letra B. O aumento da epsidina leva ao bloqueio da ferroportina e ao acúmulo de ferro em macrófagos e hepatócitos. Hepatócito ou enterócito. A 10ª. Em relação à hemoglobina, julguem os itens como verdadeiro ou falso. Em seguida, analise a opção correta. Vamos lá. Primeiro, a hemoglobina no ser humano varia com a idade, sexo e altitude? Sim. Com relação à idade, criança e idosos tendem a ter menos hemoglobina que os adultos. Com relação ao sexo, o homem tende a ter mais hemoglobina que a mulher. E com relação à altitude, indivíduos que moram a nível do mar, né, como o ar, ao nível do mar, ele é rico em oxigênio, ele não precisa de tanta hemoglobina para absorver esse oxigênio. Mas indivíduos que moram em regiões montanhosas precisam de mais hemoglobina no sangue para compensar esse pouco oxigênio no ambiente. Esse indivíduo com mais hemoglobina, ele consegue absorver com mais eficiência esse oxigênio do meio ambiente. Então, a primeira afirmativa está verdadeira. Segunda afirmativa, mulheres apresentam taxa de hemoglobina inferior à dos homens? Sim, é comum mulheres terem menos hemoglobina do que o homem, tá? Porque mulher menstrua, mulher tem hormônios sexuais femininos que reduzem a eritropoese. Então, a primeira está verdadeira, a segunda também está verdadeira. Terceira, em grandes altitudes, o teor de hemoglobina no sangue aumenta? Sim, esse mecanismo é chamado de poliglobulina das altitudes. Quando o indivíduo ele vai para um ambiente que tem pouco oxigênio, ele tende a produzir mais células vermelhas para poder absorver esse oxigênio. Tá? Verdadeiro. A quarta afirmativa. A hemoglobina é a principal proteína dos leucócitos? Não, é falso. São das hemácias. 5. A função da hemoglobina é o transporte de medicamentos? Falso. Ela transporta oxigênio e gás carbônico. Então, por mais que eu não soubesse das 3 primeiras, tivesse ficado em dúvida, eu sei que a afirmativa 4, né? Essa aqui é absurdo. A hemoglobina não é a proteína dos leucócitos, e sim das hemácias. Então, eu sei que é falso. E a hemoglobina também, ela não tem a função dela não é transportar medicamento, é transportar gases. Então, eu sei que as 2 últimas são falsas. Qual é a única alternativa que termina com FF? É a letra C. Ó, a letra A termina com VV, eu sei que está errada. A letra B, FV, eu sei que está errada. A letra D, FV, eu sei que está errada. E a letra E, VF. Então, para você responder essa questão, tu não precisa saber julgar as 5 alternativas.
Basta saber julgar as mais óbvias. Então, as duas últimas são as mais óbvias e elas são falsas. Então, só por exclusão eu consigo responder isso aí, tá? Então, é a letra C, VVVFF. Beleza, pessoal? Ok, beleza. Tranquilo? Tava difícil? Eu acho que a única que Não. estava complicada era essa da epsidina. Tu tinha que ir lá para o slide para poder entender. As duas primeiras estavam um pouquinho trabalhosas, mas dava para responder de boa. E essa da epsidina, que essa daí deu um trabalhinho, mas também que tinha que botar uma para poder, né, salgar um pouquinho a comida de vocês. Certo. Tranquilo, pessoal? Tá tranquilo. Hoje nós temos poucos alunos, só temos 14. 14 pessoas hoje pela manhã. Eu acho que o pessoal pensou que hoje não ia ter aula por causa do feriado. De amanhã. Não, feriado da manhã. Eu pensei que não ia ter aula hoje. Mas é porque muita gente antecipou para hoje, professor. Quem que antecipou? O Piauí todinho. Ah, tá. Não, porque o Pitágoras a gente não recebeu essa notificação. Não, mas eu acho que é mania de segunda mesmo. Entendeu? Eu acho que é porque eles acabaram as provas, eles estão assim, nocauteados. Né? Tá. Só mais um aviso, pessoal. Hoje eu tô cadastrando mais 5 questões para vocês, valendo o restante das atividades de sala de aula. Faltam 500 pontos ainda para a gente fechar as atividades em sala de aula. A gente fez aquela atividade Socrative, que vocês fizeram, né? Valendo Sim. 500 pontos. E agora eu vou fazer mais 5 atividades pelo APA mesmo, igual a prova, tá? Certo. Eu não deu para cadastrar final de semana, porque como vocês devem ter visto, né, quem tentou acessar o APA esse final de semana, eles estavam em processo de atualização, e Tá aí em esse manutenção. final de semana estava complicado. Estava em manutenção, vocês receberam até o aviso, né? Sim. Que ele ia ficar na madrugada de sexta para sábado, em atualização, mas acabou ficando lento também o final de semana. Tá? E aí eu vou cadastrar essas questões hoje. Eu quero que vocês respondam até quinta-feira, tá? E até, deixa eu ver aqui, dia 30. Eu só ver aqui o dia. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Quinta-feira, dia 23. Não, eu só vou ver aqui até que dia eu tenho que lançar essas notas, porque eu tenho um prazo para lançar essas Até notas. dia 30, professor. Ah, não, das atividades não, você quer dar a prova até dia 30. Tá, só vou olhar. Professor, só uma dúvida. Diga aí. Você vai lançar com AVA ou nas mensagens? Na caixa de mensagem? Eu vou colocar o link no AVA, mas eu vou botar o aviso lá no grupo para vocês, tá bom? Ok, obrigada. Então, eu vou botar aqui para vocês responderem até o dia 23, tá bom? Eu vou cadastrar aqui as questões. Ok. E daqui a pouco eu mando a mensagem para vocês. Até quinta. Isso, até quinta. Tá? São 5 questões, dá para responder rapidinho. Certo. Tranquilo. Tranquilo, pessoal? De boa? Na aula que vem eu vou fazer uma nova revisão a respeito do sistema imunológico. Eu tenho uma outra aula
que ela complementa essa e eu vou dar uma reforçada para quem chegou um pouquinho atrasado. Tá bom? Eu sei que o sistema imunológico ele é um pouquinho complicado também, mas é muito importante te entender como é que o sistema imunológico funciona. Principalmente nessa época agora de pandemia, a gente precisa entender bem. Certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Não, professor, tá tudo ótimo. Certo, pessoal. Um abração para vocês. E até Até a a próxima. próxima. Tchau, tchau.